Esse realmente é um assunto muito, vou dizer delicado, mas é maravilhoso, porque realmente a gente tem visto, né, o número de evangélicos ou cristãos que vem crescendo no Brasil. E eu, num dos testemunhos que eu dei recente, falei um pouco sobre isso, que me alegra por um lado, me entristece por outro, porque a gente, o cristão, a partir do momento que tem realmente essa transformação, a gente tinha que ver esse aumento do número de cristãos num reflexo na sociedade. Exato. Então, isso me entristece um pouco, porque se a sociedade está indo de mal a pior e o número de cristãos está crescendo, tem alguma coisa que não tá batendo. Exato. Mas com relação à igreja, eu tive sim alguns momentos de desconforto, né, com a igreja, com a instituição em si, e achei melhor não trocar, mas sair, me desvincular, até porque eu estava morando fora, estava ainda jogando, e aí comecei a frequentar uma outra igreja fora do Brasil. E eu acho que esse assunto foi muito bom para mim passar por essa experiência, porque você se desvincula de um relacionamento com instituição. Então, não tem como você não se decepcionar com os homens. Não tem como. É impossível. É impossível você não ter uma decepção, principalmente num ambiente cristão ou religioso, que seja, porque você coloca a sua expectativa em cima de pessoas. Então, é muito ruim você criar essa expectativa, porque no final você não está se relacionando com Deus, você está se relacionando com pessoas. E uma coisa que aconteceu no meu caso, que eu vi muita gente também acontecendo, é que a gente acabava usando e usa lideranças de igreja para transferir a nossa responsabilidade na escolha. Terceirizar, né? A gente terceiriza a nossa escolha, só que quando aquilo dá errado, a gente põe a culpa lá em cima. Então, tem sempre um intermediador no meio e não deu certo, eu culpo lá em cima e aí minha decepção é com Deus. Então, para mim foi importantíssimo isso, porque eu tive que criar um relacionamento com Deus. Não que eu não tivesse, mas aquilo precisava de ser um elo muito mais forte do que qualquer instituição. Uau. Então, para mim foi muito importante esse momento. E aí eu sinto muito orgulho, porque hoje eu tenho contato com o pessoal da liderança dessa igreja que eu fui antes, numa boa, o relacionamento é muito bom, saí super entendido da situação, assim, eles super entenderam também, mas era preciso aquele momento, principalmente para minha caminhada cristã. Então hoje eu tô treinando para correr uma maratona, né? E eu vejo a vida cristã muito como uma maratona, sabe? Muito. Não é uma corrida de 100 metros, é como uma maratona. Então muita gente também hoje procura a igreja por uma corrida de 100 metros. Você quer um milagre ali. Instantânea, né? Instantâneo. E a caminhada com Deus não é assim. É um a caminho, vida de né? cristão Ele é um caminho. Então tem duas coisas que eu acho importantes. Primeiro é a salvação, que é uma coisa, e depois você ser um cristão, que aí é outra coisa. Então, o ladrão da cruz, o cara roubou a vida inteira, fez tudo errado a vida inteira, no dia da morte dele, foi salvo. Entendeu que Jesus era Deus e Jesus falou para ele, ó, ainda hoje a gente vai estar junto no paraíso. Isso é uma coisa. Outra é você ser um cristão, é sua vida servir ao Senhor realmente em tudo aquilo que você faz. E aí não depende de igreja. Aí você não precisa estar nessa instituição, mas aquilo transborda tanto que você não consegue ficar fora desse ambiente também. Muito bom. Então eu fiquei fora durante um período, mas chegou uma hora que eu falei, cara, eu não consigo ficar fora desse ambiente. Então, eu ia na igreja em Orlando e sentava no último banco. Eu só queria ir para a igreja. Eu não quero me relacionar com ninguém, eu não quero falar com ninguém. Quero falar com ninguém. Não quero fazer amigos. Então, não quero amizade, não quero nada. Eu quero ir para a igreja, quero louvar, orar. E aí eu chegava, o culto já tinha começado, sentava na última fileira. E aí participava ali do culto, 2 minutos antes de acabar, eu era o primeiro a ir embora também, e nada. Passei uns 2 anos assim. Uau. Aí depois fui me aproximando mais da igreja, enfim, hoje o pastor Dave é um super pastor, a gente é super amigo da primeira igreja batista de Orlando. Que demais. E um super amigo, mas foi um momento e um processo que eu tive que passar para entender que o meu relacionamento tinha que ser com Deus, e não com a igreja. Muito e se bom. você acha que você vai para a igreja e não vai se decepcionar, esquece. Esquece. Não tem essa opção. Não, sensacional. É isso, eu sempre falo assim, até a pessoa que você mais ama no mundo, pensa na pessoa que você mais ama no mundo. Em algum momento ela vai ficar triste com você. Infelizmente, né?
Infelizmente, tipo, porque, enfim, é a vida. Então, não tem o que a gente fazer. Imagina a igreja. Então, isso é muito legal, que você falou, Cacá, que você aprendeu a ter mais relacionamento com Deus, mas isso não anula você estar fora da igreja. Por quê? Porque tem que ir? Não, mas é porque você não consegue ficar fora. Porque ali é um ambiente que você compartilha, que você fala de Jesus, que você troca experiências. Então, é realmente muito bom. Até o pastor Zé Bruno, quem quiser ouvir o podcast com ele, volta lá na primeira temporada. Tá muito bom, que ele fala Jesus versus religião. E ele fala isso. Cara, se eu gosto de colecionar pecinhas, eu gosto, eu faço isso na minha casa, mas eu vou querer ter amigos que também colecionam e que vão pro campeonato e que vão construir a big pecinha. Enfim, a gente quer estar próximo, né? A gente quer estar perto. Então isso é realmente muito importante. Você ter o seu íntimo, o seu secreto, mas você também estar em comunidade, né? É maravilhoso. Eu amo. E esse exemplo que o Zé deu é perfeito. Perfeito, né? Ele deu o exemplo do aeromodelismo, né? Que ele andava com os carrinhos de velocidade e tal. E ele falando, eu transferi um pouco dessa vida dele pra minha do esporte. Eu amo futebol, amo conversar de futebol. Pô, tem dia que eu encontro meus amigos, a gente vai só falar de futebol. Então vamos assistir um jogo, vamos sentar aqui, comer um churrasco e vamos assistir, falar de futebol. E a mesma coisa com relação à vida cristã. Putz, tem um dia que eu quero ir lá, quero ouvir testemunho de outras pessoas, experiência que eles tiveram com Deus, ver, sabe, louvar e estar junto. Jesse, quando a gente tem esse relacionamento com Deus, é mais forte do que a gente. Então, empurra a gente para ir para uma igreja, para estar ali, para estar louvando. É muito maravilhoso. Bom.